Meus queridos alunos, sou o professor Julian e estamos aqui para mais uma aula de gestão empresarial. Como tópico, hoje nós temos abordagem da administração científica. Então, vocês vão anotar no caderno, abordagem da administração científica, ok? Então, deixa eu verificar aqui se está gravando. Está. Então, pessoal, a semana passada fizemos sobre abordagem da administração sistemática, certo? E agora iremos fazer sobre abordagem científica. O Frederick Taylor, certo? O Frederick Taylor, um jovem engenheiro que fora contratado pela Midvale Steel Company no ano 1878, percebeu uma coisa bem interessante. Ele percebeu que tanto a produção quanto os salários pagos pelo mercado eram o quê? Ruins. E também ele percebeu que a ineficiência era grande nas empresas. E, por fim, que as indústrias tinham um grande potencial produtivo subutilizado. Então, 3 problemas que o Taylor identificou: salários ruins, ineficiência e também grande potencial produtivo subutilizado, ou seja, não estava na máxima, estava abaixo da capacidade, certo? Então, a conclusão do Taylor foi que os administradores tomavam decisões sem um padrão sistemático, né? E que ninguém fazia pesquisas para determinar os melhores meios de produção. Em relação a meios de produção, quem não sabe o que significa, vocês vão anotar no caderno meios de comunicação e podem procurar no Google meios de produção. Aí no próprio Google vocês vão poder ver que há vários meios de produção, ok? Então, resumindo, o Frederick Taylor, que era um engenheiro, ele foi contratado pela empresa Midvale Steel Company no ano 1878 e ele percebeu 3 coisas, né? E também ele percebeu que, né, os administradores tomavam decisões sem um padrão sistemático e ninguém fazia pesquisas para determinar os melhores meios de produção. Então, o cara basicamente identificou os problemas da empresa, entendeu? Isso que era importante, entendeu? Aí, vamos ver que o segundo capítulo, o segundo parágrafo está a dizer: o Taylor, ou seja, Frederick Taylor, lançou uma abordagem da administração. Abordagem quer dizer o quê? Approach, né? Caminho, método, né? Conceito. Aí, estava voltada para a aplicação de métodos científicos na execução de tarefas com o intuito de determinar qual seria a melhor forma de executá-las. Entendeu? Então a abordagem dele era a abordagem científica, certo? Mas estava voltada para quê? Aplicação de métodos científicos na execução de tarefas com o intuito de determinar qual seria a melhor forma de executá-las. Então vamos lá, ver. O Taylor identificou 4 princípios da administração científica. Olha que legal.
4 princípios científicos. A administração deverá desenvolver uma abordagem precisa, científica, para cada elemento do trabalho de um indivíduo, substituindo as diretrizes gerais. Olha que legal! Também a administração deveria treinar, ensinar e desenvolver cientificamente cada trabalhador. Assim, a pessoa certa teria o quê? O trabalho certo. O terceiro princípio, a administração deveria, gente, cooperar com os trabalhadores. Mas para que fim? Assegurar que o trabalho correspondesse aos planos e também aos princípios estabelecidos pelos engenheiros, entendeu? Como o sistema adequado de produção. Certo? Então, vamos lá. A administração deveria assegurar uma divisão adequada de trabalho e responsabilidade entre os administradores e os trabalhadores. Ok? Então, são os 4 princípios. Tá bom? Então, é muito importante, se você não entendeu bem sobre os 4 princípios, né, da administração, vocês podem pegar assim, 4 princípios da administração científica, pesquisar no Google, entendeu? Para saber um pouco mais. Se quiser, pode vir aqui em imagens e tem aqui, ó, tá vendo? Bem legal, né, gente? E também, ó, princípio da administração científica para o principal nome da administração científica. Existem 4 princípios a serem seguidos pela gerência, planejamento, preparo, controle e execução. Tá vendo? Resumindo aquelas 3 coisas, aquelas 4 coisas que eu falei, os 4 princípios, nós podemos usar uma palavra só para definir cada uma delas, ou cada princípio. Planejamento, preparo, controle e execução. E também no Google, tá vendo aqui, ó, quais são os 4 princípios da administração científica? Quais são os princípios da teoria científica? E olha aqui, ó, são as mesmas coisas. Entendeu? Então, quem quiser ter um conhecimento, alguma informação um pouquinho a mais, não tem problema de tentar usar o Google, tá bom? Então, também nós temos uma coisa bem interessante. Princípios da administração científica de Taylor, também no Google, entendeu? Então, vamos conferir um pouquinho o que está escrito aqui, ok? Vamos lá. O Monday.com é uma plataforma para gerenciar qualquer equipe e qualquer projeto. Campanhas de marketing, gerenciamento de projeto clássico, processo de vendas, produções criativas, qualquer coisa. Vamos começar com um quadro. Nele você acompanha tudo em que sua equipe está trabalhando. As colunas são totalmente personalizáveis para que você acompanhe o que é importante. Tudo é visual. Veja quem é responsável pelo quê e priorize facilmente. Envie arquivos e obtenha aprovações e comentários rapidamente. As visualizações permitem que você... Olá a todos, o meu nome é Alan Ribeiro e você está no ADM Sem Limites, porque não existem limites para um administrador. E hoje nós estamos aqui para mais uma aula, a aula onde nós vamos falar sobre os princípios da administração científica de Taylor. Oba, a internet tá ruim. Espera aí um momento. Muito bem, olha só, no decorrer dos tempos,
conforme vários autores foram abordando a administração científica, foram surgindo vários princípios. Nós temos o princípio de Ford, que vamos ter uma aula sobre isso no futuro. Nós temos o princípio de Emerson, e nós temos os princípios de Taylor. Então tem vários autores que tiveram seus princípios para que a administração científica viesse ser uma teoria válida, uma teoria que tivesse uma base, uma teoria que aplicasse realmente aquilo que se determinava aplicar. Então, hoje nós vamos falar sobre administração científica nos princípios de Taylor, ok? Taylor. Mas vamos lá, vamos para cá para você entender melhor o que é isso. Ok, vamos lá. Então vamos começar a falar sobre os princípios de Taylor. Primeiramente, o que é um princípio? Leia comigo. Um princípio é uma afirmação válida para determinada situação. É uma previsão antecipada do que deverá ser feito quando ocorrer aquela situação. Então, olha aqui para mim. Um princípio, como a própria definição diz, a definição foi tirada do livro aqui do Cavenato, um princípio é o seguinte: é uma afirmação válida para determinada situação. Uma maneira de tentar prever o que pode ser, como a gente pode agir se determinada situação ocorrer. Então o princípio não deixa de ser uma espécie de planejamento. Significa o seguinte: o princípio diz que se acontecer isso, tem que ser feito isso. Então, nós podemos aplicar princípios para várias áreas do conhecimento. No que diz respeito à administração, Taylor dizia que os princípios que ele havia ali descoberto, digamos assim, os princípios que ele havia colocado em pauta, seriam princípios válidos em todas as situações. Isso é o que ele dizia. Por isso que ele dizia também que só existia uma maneira certa de se fazer a administração, de desenvolver, a administração científica, a administração no geral como um todo. Só existia uma maneira certa de fazer isso, chamado de The Best One Way, que nós já até falamos aqui nas outras aulas, ok? Mas e aí, o que isso tem a ver? Isso tem a ver o seguinte: com base em princípios, se norteia toda a administração científica. Nós temos vários princípios e, logicamente, cada autor pôs seu princípio da maneira que achava que deveria ser, e Taylor tem o seu princípio baseado em 4 pilares, 4 fatores, que é o que nós vamos aqui saber agora. Vamos lá. Planejamento. Ok, o princípio do planejamento. Que significa o quê? Significa planejar o método de trabalho, significa substituir a improvisação e o empirismo. Então, como você já deve saber, antigamente tudo era feito com base no que o trabalhador achava, na intuição, no empirismo, ou seja, na própria experiência. Eu acho que tem que ser feito o meu trabalho desse jeito, então ele fazia do jeito dele. Já um outro trabalhador que de repente poderia estar na mesma função, fazendo as mesmas coisas, podia estar fazendo de um jeito diferente. Por quê? Porque ele fazia de acordo com o que ele achava. Então isso não era interessante. E aí eu falava o seguinte: eu não posso deixar isso acontecer desse jeito dentro das fábricas. Os trabalhadores não podem trabalhar assim. Então, ele propôs o princípio do planejamento, ou seja, a partir de agora, todo o trabalho precisa ser planejado, precisa ser estabelecido uma rotina de trabalho, um planejamento de trabalho, de modo que todos os trabalhadores sigam aquele planejamento, sigam aquela rotina e façam o seu trabalho do mesmo jeito. Isso é o princípio do planejamento, ok? Então, a partir daquele momento, todos os trabalhadores que faziam do seu jeito passaram a fazer do jeito que era planejado no papel, do jeito que os gerentes lhe estabeleciam que eles deveriam fazer, certo? Mas também tem um segundo princípio, que é o princípio do preparo. E o princípio do preparo diz o seguinte, que significa que nós precisamos selecionar cientificamente os trabalhadores de acordo com as suas aptidões e preparar as máquinas e os equipamentos em um arranjo físico e disposição racional. De acordo com esse princípio de Taylor, não poderíamos pegar qualquer trabalhador e colocar em determinada função. Era preciso que a gente conseguisse selecionar eles de acordo com as experiências que eles tinham, com as habilidades que eles tinham, com as aptidões que eles tinham, para que nós colocássemos no lugar certo o trabalhador certo, porque assim nós teríamos o melhor rendimento no trabalho. Então, com relação ao capital humano, o princípio do preparo é justamente escolher as pessoas mais capacitadas para determinado trabalho, para determinado serviço. Então nós tínhamos esse princípio. Mas também esse princípio do preparo se aplicava a máquinas e se aplicava a equipamentos. Ou seja, a disposição em que uma máquina estivesse no local de trabalho, a disposição que o equipamento tivesse também influiria ali